Já pedindo desculpas aí pro pessoal, atrasamos alguns minutinhos. Vocês devem imaginar que a gente está discutindo aqui o conteúdo, dado que os eventos foram definidos aí na madrugada de ontem para hoje, né? Os eventos que impactam aí o mercado de cripto e muito além. E é disso que a gente vai falar hoje aqui no nosso call mensal, do mês de outubro, ou Uptober, né? A essa altura todo mundo já está ciente aí que a gente teve um bom mês de outubro. Mês de novembro começou dando uma corrigida e aí depois da definição aí de ontem à noite, né, das eleições americanas, a gente oficialmente está em território de Bitcoin acima do all-time high, né? O all-time high em reais, importante lembrar, já tinha vindo já em outubro, e agora oficialmente o all-time high em dólares também esse mês de outubro, que também marcou os 16 anos aí do lançamento do white paper do Satoshi Nakamoto. Então, em comemoração aí ao lançamento do white paper, a gente teve aí um clássico Uptober e estamos aqui como todo mês para passar um pouco a régua aí e falar um pouco sobre esses movimentos, né? Como sempre, estou aí com a nossa equipe de research bem representada, com Pedro Lapenta, Head de Research, Yuri Alter, e a nossa área de gestão aí representada pelo nosso gestor João Marco, né? Vou botando aqui na tela para vocês o nosso guia aqui para a discussão de hoje. Vamos bem direto ao ponto para a gente não gastar tanto tempo e também deixar bastante tempo aí para vocês tirarem dúvidas e, como sempre, trazerem aí perguntas e interagirem com a gente o máximo possível. Acho que com isso, João, vou passar para você já para a gente ir direto ao price action aí do mês de outubro para dar as boas notícias, né? Legal, obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Obrigado aí por estarem acompanhando aí nosso call mensal. Então, a gente teve aí no início do mês, né, um movimento aí de cripto ainda para baixo, né, uma continuidade ali do que a gente viu no final do mês passado, né, e ali a partir do dia 10 aproximadamente, a gente começa a ver uma forte recuperação, né? Se a gente pegar do dia 10 ao dia 29, tanto o Bitcoin quanto o Solana subiram mais de 20%, tá? Está falando em 19 dias aí. Então, foi um sprint assim, muito forte, e que coincidiu, quando você vai olhar para os dados de apostas, né? Tanto nas bets tradicionais, quanto no Polymarket, né? Que é uma bet on-chain que ganhou muito destaque aí nessas eleições nos Estados Unidos. A gente viu que esse movimento ele acompanhou muito a subida do Trump, o distanciamento do Trump em relação a Kamala, né? Obviamente, a gente não consegue dizer que esse foi o único fator, mas esse certamente foi um fator bastante preponderante nessa forte valorização que a gente teve aí dos criptoativos, notadamente Bitcoin e Solana nesse período, né? E aí, mais para o finalzinho do mês, a gente teve uma correção que veio muito do mercado tradicional. Você teve, enfim, resultados de grandes empresas ruins, etc., e um certo pessimismo aí no mercado, mas, mas no fechamento do mês, né, o NCI ficou positivo, com 7,1%, Bitcoin e Solana tiveram performance ainda melhor, né? Inclusive, foi na contramão de outros ativos de risco, né? Notadamente, os índices de equities aí ficaram no terreno negativo aí ao longo do mês, tá? Podemos passar aí E, para... João, quem conversa, né? Eu estou vendo vários assessores conhecidos aqui no call, né? Quem conversa com a gente com mais frequência sabe o quanto que a gente bate nessa tecla de cripto como uma classe de ativo com pouca correlação com as demais e um bom complemento, principalmente para quem tem ativos de risco no portfólio, né? Tradicionais como Bolsa Brasil, Bolsa US. Acho que esse mês aí ilustrou muito bem, né? Que cripto acabou indo para cima, risco tradicional, né? Bolsa Brasil lá fora para baixo. Então, quem tinha um pouco dos dois acabou se protegendo aí nesse mês especificamente, né? Exato, exato. Compensou aí as perdas do outro lado, né? É, e aí, quando a gente vai olhar, né, o ano, né, a gente tem mais ou menos a mesma ordem, né, um ranking meio parecido, né? Você tem Bitcoin e Solana, né, com uma performance muito alta, o NCI um pouco atrás, né,
principalmente pela defasagem do Ethereum. O Ethereum não está tendo um ano bom, que é até uma situação recorrente em anos de halving, né, do Ethereum não performar muito bem, enfim. Tem todas as questões que a gente já discutiu, né, da atualização, de estar migrando muito volume para as segundas camadas, etc. Então, o Ethereum está subindo só 9%, né? Isso é engraçado de cripto, né? Você chama de só 9%, 10% quase, né? Mas ele está abaixo aí dos índices, né, de ações principais, exceto o Brasil, né, que o real está desvalorizando muito, a WZ para baixo. E a gente também está tendo um ano particularmente bom para ouro e prata aí, né? Enfim, reserva de valor, enfim, a gente até deve abordar isso mais à frente na nossa apresentação. Pode passar, por favor. E aí, uma coisa que foi muito peculiar também nesse mês é que foi um mês muito bom para o Bitcoin, mas para a maioria dos ativos não foi um mês bom, tá? A gente teve todos os nossos índices temáticos, né? De Web3, de cultura digital e de finanças descentralizadas, bem como o nosso índice de momento, que é o ramo, todos eles foram para baixo. Particularmente, também a gente viu a situação de que o maior componente de todos esses índices, da mesma forma que do NCI também, que é o Bitcoin, mas o maior componente deles teve resultado positivo, mas a maioria teve resultado negativo e eles ficaram defasados, tiveram um retorno negativo. Então, a gente teve um mês que não foi muito homogêneo, tá? E foi diferente do que a gente viu no mês passado. Foi um mês que foi bom para o Bitcoin e para o NCI, mas foi melhor ainda para as altcoins, né? A gente acredita, né, que, especialmente agora com a vitória do Trump, né, a gente já está vendo isso no mercado, que isso vai ter uma reação muito grande. Hoje, por exemplo, os ativos da carteira do DeFi estão indo muito bem, tá? Então, o DeFi que está tendo uma performance ruim aí no ano, os ativos de hoje estão reagindo muito bem. O Uniswap, Aave, é, é, e o Injective, a gente está vendo vários protocolos de DeFi reagindo muito, e, e a gente acredita que isso tem a ver com uma esperança sobre uma regulação que vai favorecer, né, esses ativos. Tá? Então, é isso que eu tinha para falar por enquanto. Ah, faltou só apanhar do ano, mas já dei uma palhinha, né? O DeFi, que é o que está indo pior, hoje ele está recuperando bastante. Enfim, a gente acredita que vai ter a revanche aí das ações de menor capitalização de mercado. Das ações não, desculpa, dos tokens de menor capitalização de mercado. Agora eu passo a bola de volta para o Renato. Boa, João. Acho que eu vou passar também para o nosso time de research, aqui o nosso clássico gráfico, né, que a gente também traz sempre nas nossas apresentações aí com escritórios e clientes, que é o gráfico do crescimento exponencial aí do valor de mercado do Bitcoin e Ether. Vou passar aí para o nosso time de research, quem se habilita aí, Lapenta ou Yuri. Estamos on track aí do nosso crescimento exponencial? Esse um gráfico clássico nosso aí, que foi construído há quase 2 anos atrás, e a gente até demonstra aqui na parte azul, né, e uma parte cinza. Então, a parte azul foi a coleta de dados, né, foi o treinamento do modelo, foi usando esses dados aí nessa janela, e a parte cinza é projeção, né, e a linha azul, obviamente, é a performance de preço somada do Bitcoin Ether, né? E desde que a gente montou o modelo, ele está com uma adesão, né, uma aderência muito alta. A gente acompanha isso, né, quase que todo dia. E lembrando para que serve isso aqui, é mais para a gente ver, né? Nós estamos falando de redes, né? E Bitcoin e Ethereum são as duas principais, cada uma com a sua tese de investimento, com a sua utilidade, né? Uma é diferente da outra, mas ambas estão em fase já mais avançada de desenvolvimento, de maturidade, né? Do Lindy Effect e tudo mais. Então, a gente gosta de olhar elas no combinado, né? Mas é para a gente olhar onde a gente está dentro do ciclo, né? Então, é para dar aquele zoom out, assim, e a gente não esquecer para onde a gente está indo, né? Tem uma certa aderência aqui que nos autoriza a usar essa mecânica aqui e acreditar que vai continuar acontecendo, né? Que o passado meio que uma guia do futuro, né? Com essa questão de uma escala logarítmica, né? Essa questão de crescimento exponencial.
Mas é isso, a gente continua aí on track e é isso que a gente gostaria de passar frequentemente para vocês, né? Para não perder a visão da floresta olhando as árvores, né? Então, tem algo maior acontecendo aqui. Mas vamos lá, e pegando um pouco do gancho que o João estava falando de DeFi, tem mais esse gráfico, desculpa. Né? E esse é um outro jeito de olhar, isso aqui é só o Bitcoin, e também é um gráfico curioso, né, que mostra, a gente achou esse padrão de ciclos aí, né? É, Nós estamos indo para o terceiro ciclo que está se repetindo assim na vírgula, né? Que são fases, tem a fase de alta, né? Que é com essa área verde, né? Que durou, né? Nas três ocorrências em torno de 12 meses, né? Isso aqui é um gráfico mensal, seguido de uma fase mais, né, negativa, né? Que durou aproximadamente 13 meses, uma fase de consolidação que durou aproximadamente 22, 23 meses, né? E a gente acabou de terminar essa fase de consolidação e a gente entrou nessa agora, acho que acredita nessa fase de bull market, né? Até aquelas coisas meio engraçadas de cripto, isso aqui tem um comportamento, nós estamos indo para o terceiro ciclo de comportamento parecido. E, de novo, nós estamos aqui acreditando que vai continuar e, por enquanto, está funcionando, né? Então, vamos acreditar que tá dando certo, né? E estamos aí de volta agora no all-time high, iniciando essa nova fase de ciclo de alta. E agora, sei lá onde vai parar, talvez, né? E aquele gráfico do menos 500 dias e mais 500 dias do halving, né? Lembrando que o halving aconteceu aproximadamente 200 dias atrás. Então, quando a gente coloca aqui, a gente aponta e a gente compara com os ciclos anteriores, né? A gente até mudou o gráfico de escala logarítmica para escala linear para conseguir ilustrar direito, né? O que pode estar por vir. Eu particularmente não acredito que vai ser na intensidade da linha roxa, por exemplo, que é o segundo ciclo, né? Talvez nem da do terceiro, dado o tamanho do Bitcoin hoje, embora as coisas estão acontecendo, a adoção institucional, os volumes estão vindo e tal. Mas assim, né, dado que nós estamos falando de uma alta forte, eu acho que qualquer coisa que andar mais 100, 200, 300% já está excelente, né? Então, é um chute isso, mas assim, olhando de novo os ciclos passados, as coisas estão rimando novamente. Principalmente, né, Lapenta, se a gente considerar, né, esse gráfico aqui ele para no mês de outubro, qual é do mês de outubro, mas se a gente considerar aí o movimento de ontem, né, de anteontem para agora, tá mais um passo aí rumo Mais um passo. a uma rima da história, né? Um pouco que a gente comentou, né, de volumetria aí dos ETFs, né, principalmente no de Bitcoin, que isso daqui só nas últimas 2 semanas a indústria captou 2,4 bi de dólares, 2,345, né, a gente faz por ETF aí só para monitorar e o dinheiro está entrando, né, e a gente sabe que a oferta é super limitada e assim, todo o resto constante, dinheiro novo muito provavelmente vai fazer preço para cima. Né? E lembrando que desde o lançamento do ETF no começo do ano, já tem, eu acho que de inflow, se não me engano, já uns 25 bilhões de dólares aproximadamente. Né? E o Bitcoin, o ETF de Bitcoin, né, é o ETF de maior sucesso da história de lançamentos de ETF. E agora, né, um pouquinho de eleição, né? O João comentou aí brevemente desses tokens de DeFi e regulação. E a gente queria trazer um pouquinho a nossa interpretação aqui de por que foi extremamente relevante para a cripto o resultado das eleições de ontem, né? Recapitulando, né? Foi uma vitória muito grande do Donald Trump, muitos aí dizendo que é avassaladora, né? Então você teve, né, uma vitória no voto popular, o que foi contra o consenso aí, o consenso dizia que a Câmara iria ganhar, mas ele ganhou no voto popular e ganhou com uma margem expressiva, né? Obviamente o colégio eleitoral ganhou também, né? Levou todos os swing states, né, como são conhecidos aqueles estados que têm um costume de não ter uma orientação clara em todas as eleições e eles podem ser fator de decisão nas eleições. Então, tinham 7 estados e o Trump ganhou em todos, né? Uma vitória muito forte,
levou o Senado, a gente já sabe disso, né? O Partido Republicano retomando o controle, e está tudo indicando, né? Estão saindo ainda as contagens e tal, de que vai levar a Câmara. Ou seja, né? Barba, cabelo e bigode, né? Então, é um negócio, uma vitória muito forte. Tem muito analista político dizendo aí que não se lembra de quando isso ocorreu, né? Na última vez nos Estados Unidos, coisas de muitos anos, né? E foi um recado claro aí de necessidade de mudanças. E aí a conclusão é que o Trump será um presidente com muito poder, né? E dito isso, né? O que isso impacta, né? Para a cripto, né? Nossa visão é que, sim, primeiro, né? Trump ele abraçou a causa, né? Então, durante a campanha aí tiveram várias manifestações do Trump a favor, né? Ele chegou a ir numa conferência na Bitcoin 2024 aí 2024, né? E palestrou e, enfim, deixou todo mundo com altas expectativas, né? Depois sai seu programa de governo, né? E seu programa de governo consta uma nota a respeito de desenvolver a indústria nos Estados Unidos, de criar um Crypto Innovation Hub nos Estados Unidos, de o direito à custódia própria, do direito de minerar nos Estados Unidos, entre várias coisas. Mas o ponto é que ele se colocou como um cara pró-indústria. Isso fez até a própria Kamala e o Partido Democrata se movimentar, e também, no final das contas, abraçar parcialmente a causa. Eles não foram tão vocais, mas pararam de jogar contra, né? Então, assim, o que a gente acredita agora é que uma vez que o Trump eleito, com essa força toda que ele vai vir, né, e cumprindo com o que ele prometeu nas eleições, a gente vai entrar a gente acha que está entrando numa nova era de cripto na maior economia do mundo, né? E isso, alguns impactos, assim, mais específicos, né? Provavelmente a troca na liderança na SEC, né? O próprio Trump já foi vocal sobre isso, né? A gente acredita que eventualmente vai ter uma abordagem mais pragmática para a regulação, né? E menos eu botei em inglês aqui, o regulation by enforcement, mas esse foi um assunto recorrente nos Estados Unidos, né? Que estava com uma postura meio defensiva contra a indústria e resolveu tratar o assunto com a força da lei, né? Ao invés de trazer soluções, ele encaixava os problemas da indústria dentro da lei atual, ao invés de fazer alguma coisa propositiva, né? A gente acha que isso aí pode mudar bastante. E aí o que também vai trazer, provavelmente, é uma série de novas legislações. A gente acredita que em estrutura de mercado, desde, né, definir melhor as funções das agências reguladoras, definir melhor o que são os tokens, né? Tem token de utilidade, o que é uma commodity digital, o que é uma security, né? Tem uma clareza de regulação e de classificação das coisas, né? Você vai ter, eventualmente, a questão de custódia dos bancos nos Estados Unidos, eventualmente podendo custodiar ativos digitais, que é né, por ser mais um ativo, e provavelmente uma boa legislação em relação a stablecoins, né? Que é um dos grandes use cases de cripto hoje, cresce assim absurdamente, né? Achou seu mercado, e isso acho que vindo dos Estados Unidos vai ser muito, muito importante, porque a gente tá falando da maior economia do mundo, né? Não, tudo bem que a indústria é global, muita coisa acontece na Ásia, muita coisa acontece na Europa, mas não podemos subestimar o poder dos Estados Unidos e o tamanho do mercado de capitais. Então, assim, dentro de todos os cenários possíveis que a gente desenhava aqui para a eleição e do que poderia vir, eu acho que não poderia ser melhor o resultado que veio, né? E aí, para concluir, né, que é um pouco que o João estava falando dos tokens de DeFi e tal, porque assim, né, nos Estados Unidos a gente tem clareza regulatória sobre um ativo, que é o Bitcoin, né? A gente tem muita incerteza em relação aos demais. Isso envolve tokens de DeFi, tokens de utilidade, enfim, outros tokens que podem ser confundidos com securities ou, né, valores imobiliários ou não. Então, acho que é esperado, né, agora nessa nova fase Trump, talvez vai ser muito bom para a cripto como um todo, mas possivelmente, talvez, em termos de preço, em termos de regulação, vai ser muito melhor para os demais ativos. É um palpite meu, mas tudo indica que vai para esse lado aí. Não sei se o João Yuri tem algum comentário, mas acho que é um pouco assim que a gente enxerga. No próximo slide aí a gente Só um, trouxe. só um, só um a mais aqui, né?
a gente tá no terceiro ano consecutivo do Bitcoin outperformando em relação às altcoins, né? E no primeiro ano, 2022, a gente teve muito problema que, de fato, aconteceu e atingiu mais, né, o segmento dos ativos menores, etc. Mas o que a gente viu, principalmente 23 e esse ano, é uma boa parcela da performance relativamente ruim das altcoins foi devido a exatamente esse tipo de postura que o Lapenta estava mencionando, né? De regulation by enforcement, é, perseguindo tanto né, dos departamentos americanos perseguindo tanto empresas do ecossistema de cripto que eventualmente tinham alguma relação com, com, com altcoins, ou até mesmo diretamente os protocolos, né, processos contra os protocolos, ou contra a fundação ligada a um protocolo. Né? Então, só de parar, de certa forma, essa perseguição já seria, digamos, um alívio, né, para esse segmento. Só que a gente acha que vai além disso, e não vai ser só parar de perseguir, e sim ter uma postura mais proativa de regulação que vai permitir que esses ativos menores floresçam com mais facilidade. Boa. E aqui, esse aqui assim, mais nessa linha do que a gente está falando aí, mas isso aqui eu até não troquei de propósito, porque a gente estava com o deck ontem, não sabia se ia sair, a gente ia ter os resultados a tempo para falar no call, mas a mensagem aqui, né, isso aqui são falas de senadores e políticos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito dos Estados Unidos, né, dando suporte para a indústria, né, e a mensagem que fica, e eu acho que agora dá para cravar, né, é que independente de quem ganhar, né, e agora a gente já sabe que é pró-cripto, mas os esforços regulatórios nos Estados Unidos estavam caminhando, né, estavam chegando em consenso, né, os lados estavam chegando em consenso e a discussão estava se tornando apartidária, né, ou bipartidária, no caso dos Estados Unidos, né? Então, depois vocês podem ler aí, mas enfim, é só para ilustrar esse ponto de que independente do que pudesse vir, a gente estava animado de qualquer maneira. Agora a gente está mais animado ainda por todas essas razões que a gente acabou de falar, né? E o próximo slide, né? É, é uma, é um gráfico que vocês vão notar que ele tem uma cara bem parecida com o gráfico do halving, né? Mas é que coincide, né, com aquele gráfico que eu mostrei de menos 500 e mais 500 dias do halving, né? Esse aqui é a performance do Bitcoin numa janela de 360 dias após as três últimas eleições dos Estados Unidos, 2012, 2016, 2020, né? Você vê, tem performance muito, muito, muito fortes, né? Mas a gente ainda trouxe aqui outros ativos de risco como o Nasdaq 100, o S&P 500, e também procurou checar nas mesmas janelas. Aqui tem 360, mas também tem 180 e 90 dias após as eleições. E você vê, né, que assim, você tem performance positivas nas janelas, tanto para a Nasdaq quanto para o S&P, são até desempenhos bem importantes, mas assim, o Bitcoin, com base na história, teve um desempenho muito, muito, muito maior, né? A gente acredita que deve ter algo parecido ainda para continuar. Então, assim, continuamos naquela expectativa aí de bons tempos pela frente aí nessa janela aí de 2025, finalzinho de 2024. E Yuri, por último, a gente queria trazer um pouquinho, né, por que a gente está animado, além disso tudo, da parte de regulação, eleição e tal, desse halving para cima e para baixo, né? E até trazendo um pouquinho de novo do case de eleição, mas falando da Polymarket, né? O Yuri, mostra para gente aí e conta por que foi tão importante essa solução existir em blockchain e mais até para ilustrar a questão né, da utilidade da tecnologia
e como é que ela funcionou na prática aí num caso emblemático. E esse é o nosso último bloco, então já vou encorajar os nossos participantes aí, ouvintes, para mandarem aí perguntas e dúvidas aqui. Já tem algumas aqui no radar, mas para a gente atacar aí, ter uma boa interação. Fala, Yuri. Boa. Boa, obrigado, pessoal. Obrigado, Lapenta. Eu acho que, como o Pedro acabou de pontuar, né, os principais drivers, os principais motivos pelos quais a gente acredita que nos próximos meses a gente vai observar um comportamento de preço muito bom para cripto em geral, mas acho que talvez sobretudo para o Bitcoin. A gente talvez explorando aí com um pouquinho de maneira mais séria esses últimos 3, 4 minutinhos antes de abrir para perguntas, um dos cases que a gente acha que chamou mais atenção aí nas últimas semanas foi justamente a questão do Polymarket. O João tinha feito alusão no início do call a ele, e ele consiste nada mais, nada menos do que um mercado de previsões, né? Um mercado de... eu não gosto de usar o termo aposta, porque não é bem o caso, mas ele permite com que os usuários dessa plataforma que eles façam apostas com base nos palpites que eles acham que é o cenário mais provável de acontecer. Uma das vertentes que a gente podia apostar era justamente da eleição presidencial norte-americana, e como o Pedro já avisou, né, a gente tem algumas vantagens interessantes de isso estar sendo feito em blockchain, ou seja, é tudo feito de maneira auditável, você consegue entender exatamente qual é a metodologia que está sendo aplicada, é absolutamente transparente também, como é que é a evolução disso ao longo do tempo, você tem a perspectiva também de poder, uma vez sabendo qual é a tendência maior, você poder explorar isso de uma maneira financeira. A gente entende que muitas vezes essas pesquisas elas são muito viesadas e elas têm um desejo inerente de querer que um lado ou outro vençam. Essa não, essa você não está apostando com base em quem você quer que vença. Essa você está querendo apostar, essa você está querendo de alguma forma influenciar no resultado, quem você acha que vai vencer. Então a gente, nos últimos meses, observou com muita cautela, com muita atenção. Se puder passar para o próximo slide, Renato. E a gente entendeu, inclusive, como isso fez, ao longo do tempo, preço, né? A gente viu há um tempo atrás com o Trump sofrendo aquele atentado, como isso influenciou positivamente na percepção do público as chances dele vencer. E isso foi um fator que fez com que o Bitcoin se movesse positivamente em relação a preço. Conforme as notícias em relação a possível virada, digamos assim, de tendência, a Câmara coincidiu justamente com o período no qual o Bitcoin andou um pouquinho de lado, teve uma leve correção. E finalmente, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, com a vitória do Trump se tornando uma possibilidade cada vez mais real entre aqueles que estavam, torna a dizer, não simplesmente dizendo quem eles queriam que vencesse, mas aqueles que eles acreditavam, aqueles que eles apostavam, tinham um incentivo financeiro para você fazer assim o seu voto de maneira mais fidedigna possível à realidade. Isso também coincidiu justamente conforme a intenção de voto no Polymarket foi se aproximando cada vez mais para a vitória do Trump. Isso também fez cada vez mais a certeza de uma vitória dele e, portanto, um bom movimento de preço do Bitcoin acontecer. A gente fala do Polymarket como uma questão interessante, porque já há algum tempo nos nossos materiais, nos Hash Insiders, por exemplo, que é o nosso relatório semanal que a gente põe toda semana aí com o time de RI do Renato, a gente entende que um grande fator importante para os próximos meses, não só para o Bitcoin, mas para a cripto como um todo, é justamente o surgimento de aplicações como essa, que consigam, então, atrair o público com ferramentas, né, que têm utilidade no mundo real. A gente viu aí nessas últimas semanas como foi muito eficiente o uso do Polymarket como um fator preditor para o resultado das eleições. Então, mais apostas, mais aplicações, como a do Polymarket, que conseguem de alguma forma gerar valor no mundo real, usar essa tecnologia blockchain para trazer um produto mais transparente, mais não corruptível. Isso aí a gente acredita que vai ser um dos fatores, não só para o Bitcoin, mas para o mercado de cripto como um todo, para performar muito bem aí nessa, se tudo der certo, próxima bull run que a gente está começando. Pode falar, por favor. Outros casos que a gente acha interessante trazer muito brevemente, recentemente, como eu falei, isso também está contido aí nas nossas newsletters, nos nossos materiais que a gente vem soltando. A gente destaca duas notícias rapidamente, que são, primeiro, da MicroStrategy, que é mais um player institucional adotando uma estratégia de tesouraria já há algum tempo em relação à compra de bitcoins, e reforça muito o compromisso de empresas que estão começando, não a MicroStrategy, mas cada vez mais outras empresas estão começando a entender que o Bitcoin é um investimento de longo prazo. Quando você faz uma estratégia de tesouraria de investir 42 bilhões ao longo dos próximos 3 anos, é uma questão, pelo menos no caso da MicroStrategy, de entender que a gente está falando de uma classe de ativos com a emissão completamente previsível e que a gente entende que a demanda está aumentando justamente por ter cada vez mais utilidade.
que a gente tem questões como potenciais riscos de tensões geopolíticas sendo um fator, a impressão desenfreada de moeda fiduciária por parte de vários países, todos esses fatores, uma vez reunidos, eles dão aí a dimensão de que, para o investimento de longo prazo, cada vez mais as instituições estão de olho com muito boa visão em relação ao investimento em Bitcoin e em outros criptoativos como um todo. E um bom exemplo de como outros criptoativos também estão sendo contemplados é o mais recente investimento do Fundo de Pensão do Estado de Michigan, que chegou a ter declarado, né, no seu relatório junto à SEC um investimento de mais de 10 milhões de dólares em ETFs de Ether. Inclusive, mais inclusive do que eles já tinham investido em ETFs de Bitcoin. A gente então acredita que Solana, Ethereum e outros projetos que talvez nesse primeiro momento, como não é normal no início no mercado de alta, geralmente a gente tem o Bitcoin sendo um grande propulsor para enxurrada de capital nesse primeiro momento, mas a gente entende também que outros produtos que cada vez mais vão ter esse acesso institucional, esse produto regulado, esse produto à vista, como é um ETF Spot, tanto aqui no Brasil como na Europa e nos Estados Unidos, tendo esse produto regulado, cada vez mais esses outros ativos também vão começar a tomar aí um tamanho de mercado mais condizente com a importância e com a relevância que eles têm para o mercado cripto. Para fechar, só para também não consumir muito do nosso tempo, porque a gente já passou dos 30 minutos, eu acho que é válido trazer, como eu já tinha citado, né, o aumento da demanda por reserva de valor, o quanto ela cresceu ao longo do último ano. Já foram quase 8 trilhões de dólares nos últimos 4 anos. A gente tem aí uma tendência de muito em relação à desdolarização, né, o DPEG do dólar, a incerteza geopolítica, talvez a potencial transição da gente cada vez menos focado nos Estados Unidos, mas cada vez mais focado em outras regiões que podem eventualmente rivalizar com a principal potência econômica que existe no mundo. A gente, então, devido a esses fatos, a gente vê cada vez mais um interesse maior no ouro. Vocês viram no início do call como o ouro nesse ano já subiu mais de 30%, prata 37%. Então, o mercado de reserva de valor como um todo subiu bastante. O ouro, por exemplo, subiu cerca de 4 vezes o market cap do Bitcoin nesse último ano. Então, assim, não são coisas desprezíveis. Quando a gente vê esses movimentos, eles não são por acaso. Então, vemos com muito bons olhos, dadas as características super interessantes que o Bitcoin tem quando a gente compara com o ouro, e a tendência que já vem desde 2022, né, do Bitcoin cada vez mais figurar um pedaço maior dessa torta, digamos assim, de reserva de valor, como um sinal super legal aí para essa próxima bull run que, ao que tudo indica, está começando agora no mês de novembro. Ô, Yuri, eu já vou pegar um gancho aí no que você falou, ao que tudo indica, já começa agora. Então, assim, nosso, já pegando o gancho aqui na pergunta dos nossos ouvintes, né, e tentando amarrar também algumas perguntas que estão relacionadas, né? Um ouvinte aqui perguntou, poxa, então a pernada do Bitcoin agora deve durar nos próximos 12 meses, né? E aí, se esse for o caso, né, pernada do Bitcoin nos próximos 12 meses, o que a gente pode esperar, então, de altcoins, né? Primeiro, antes falando do Bitcoin, vocês se arriscam, né, até baseado no nosso modelo ali de gráfico exponencial, modelo de longo prazo, alguém se arrisca em, se essa pernada continuar, um target ali para a gente pensar num pico do Bitcoin, aonde isso aqui pode chegar e o que poderia vir a ser um sinal de um novo bear market? Eu sei que ainda é cedo para falar disso, né? Falta muito, mas os investidores estão já de forma precavida aqui, preocupados com isso. E se o Bitcoin de fato der essa pernada, o que a gente pode esperar então de altcoins, Solana, Ethereum e outras afins? A parte de predição, talvez eu deixe até mais para o João e para o Pedro, mas o que a gente pôde observar em ciclos anteriores, na verdade, foi um início de bull run mais pró-Bitcoin que alt. De um modo geral, a gente primeiro tem uma grande fase de crescimento do preço do Bitcoin, depois vem o que a gente chama de alt season. Esse escoamento de liquidez aí para as moedas menores, ele geralmente vem no segundo momento. Em relação ao início da bull run, a gente tem isso suportado, né, por 3 grandes gráficos, né, os próximos 12 meses eles estão aí presentes tanto nesse gráfico que o Renato está mostrando agora, em que a gente tem essa decomposição, né, em fase de mercado de alta, mercado de baixa e de consolidação. Então isso suportaria, né, a ideia, isso apoiaria a ideia, a noção de que os próximos 12 meses vão ser muito positivos. A gente também tem, como o Pedro também aludiu, a gente puxou mais cedo aí na semana, um gráfico mostrando como ao longo dos 12 meses após
as eleições nos Estados Unidos, a tendência, não somente para cripto, para outras classes de ativos também, mas sobretudo para o Bitcoin, foi nos últimos 3 ciclos eleitorais muito positivo, sobretudo 2012, né? Obviamente o tamanho do Bitcoin é muito menor, mas em todos eles a gente viu expressivos ganhos. E também a questão do ciclo do halving, né? Quando a gente olha os 500 dias depois do halving e compara com os 500 dias antes do halving, nesses 3 casos, dos últimos 3 ciclos, a gente viu, né, o lado direito, né, os 500 dias depois do halving, que é esse pedaço que a gente está hoje. Inclusive, não sei se foi comentado no call, mas hoje a gente marca 200 dias exatamente desde que o halving aconteceu lá em abril. Então, olhando graficamente esse período de tempo de 200 dias, perdão, até os 500, ele foi tradicionalmente em ciclos passados muito, muito bom. Assim. Então, para apoiar a noção de que o que a gente está falando faz todo sentido e olhando para esses ciclos passados, o padrão de comportamento foi esse, é isso que eu falo, mas essa parte de predição talvez o João queira dar uma palhinha. Em relação ao país, Assim, pelo menos. não, acho que, assim, pô, cravar um preço do Bitcoin, eu acho que seria um nível de chute inadequado aqui para esse fórum. Mas se alguém me encontrar em alguma mesa de bar aí do Rio de Janeiro para perguntar que eu falo, né? Mas assim, o que eu gostaria de dizer é que assim, a gente acha que não começou, tá? Assim, por mais que o Lapenta tenha mostrado ali um fluxo de 2,5 bi, né, nos ETFs lá dos Estados Unidos, isso ainda é muito pouco, tá? Isso ainda é uma gota d'água no oceano, tá? É, o que a gente percebe, e o que eu estou achando até particularmente intrigante desse movimento, é porque como ele é um movimento que ele está acontecendo diante de outras grandes notícias, né? No caso da notícia mais importante que tem no mundo, que é a eleição do presidente dos Estados Unidos. Eu não estou sentindo um frenesi em relação a Bitcoin e a cripto. Parece que ele está subindo com tranquilidade, tá com 74 mil sereno. Tá? Obviamente, a gente vê isso, né, se manifestar quando, por uma enxurrada de dinheiro. Né? Quando a gente volta para 2020, né, a gente está dentro do mercado, né, enfim, como uma gestora, mas isso é informação pública, né, vocês podem olhar através do CVM ou de algum agregador de dados, né, entrava muito dinheiro, era muita gente procurando cripto, né, e a gente ainda não vê esse movimento, né, e esse movimento é o que coloca, né, numa espiral de crescimento insano, porque na hora que o cliente vem até a gente ou vai até um outro provedor, né, buscar acesso, a gente vai no mercado e compra Bitcoin, né? E isso é o que gera uma pressão de demanda, e isso faz com que tenha um aumento de preço. Esse aumento de preço vai trazer outro cliente e assim sucessivamente. E potencialmente, né, chegando na pergunta do Renato, fala, pô, é esse crescimento, às vezes exacerbado, que faz com que em seguida venha uma correção muito forte, né? Mas até o momento a gente não está vendo esse movimento, desse frenesi, digamos. Então não tem nenhuma razão para a gente acreditar que, 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 que a gente está nesse estágio de bolha, né? Que caracterizaria uma bolha, tá? Então, assim, é difícil saber onde é que vai chegar, especialmente dentro da possibilidade aí de ser uma bolha, mas a gente acredita que tem muito espaço para crescer e altcoins, elas estão vindo de 3 anos de sofrimento. Eu acho que essa eleição tira uma tonelada das costas delas e acho que a gente pode ver um crescimento muito. Já está vendo, na verdade, desde as últimas 24 horas, se você vai olhar para os ativos, principalmente DeFi, você vai ver uma valorização muito, muito expressiva. Então, mas aí chutar um valor aí é too much para essa conversa aqui. Só para brevemente complementar o que o João falou, ou até para reforçar, na verdade, ele falou uma coisa que eu acho que às vezes passa um pouco despercebida pelas pessoas. A gente tem, de fato, agora
um veículo institucional, um produto regulado, AAA, para você investir. Mas, efetivamente, o Pedro e eu, nós estivemos recentemente em Salt Lake City e ouvindo muitos palestrantes. Uma delas, a Samara Cohen, da BlackRock, ela trouxe um dado que foi até corroborado no outro painel também. 80% dos fluxos que vieram até o momento para ETFs de cripto, eles são de varejo. Então, assim, a gente sabe que o canal está aberto, os instrumentos estão aqui, mas efetivamente, como o João colocou, o Bitcoin está subindo 74 mil, 75 mil, mansinho. O dinheiro institucional ainda nem chegou efetivamente. Então, isso é um ponto interessante. Quando a gente falou sobre os 42 bi que a MicroStrategy vai roll out nesses próximos 3 anos, assim, isso significaria, se você dividisse, né, o quanto você teria que comprar de Bitcoin por dia, são mais de 600 Bitcoins por dia. Eu não sei se vocês sabem, desde o último halving, são 450 Bitcoins que são emitidos novos, né, todos os dias. Então, o mercado sequer teria capacidade de suprir isso. Então, a gente tem uma série de motivos para acreditar que nos próximos meses os fatores de demanda em si, que esses são os imprevisíveis, esses são os que a gente não estão no código do Bitcoin, esses são os que encorajam bastante. Então, super corroborando aí o que o João falou, a gente tem muitos motivos para acreditar que a porrada forte ainda nem veio. A gente está só no começo. Boa, Yuri. Eu acho que esse gráfico que está na tela agora para vocês, né, ele é uma regressão do valor de mercado do Bitcoin e do Ether, e a gente tenta ali, a gente coloca aquela banda superior ali, como que seria um limite ali de euforia, tem a banda inferior, que seria um limite ali de pessimismo. Você vê que a gente está um pouco distante ainda da linha amarela, e só para vocês terem pelo menos uma ideia do que está nesse modelo especificamente. Claro, esse modelo tem muitas premissas, ele depende da história se repetir muito próxima do que a gente viu no passado, mas em o pico do bull market se concentrando ali entre 12 a 18 meses após o halving, como a gente geralmente vê, e a gente se mantendo pelo menos naquela linha amarela, onde a gente vai ver ali no 12 a 18 meses após o halving, é algo entre 130, 160 mil para o preço do Bitcoin, se ele se mantiver nessa linha amarela. O Samir, nosso CIO, gosta muito de dizer se a gente passar muito dessa linha amarela em algum momento, acende um sinal ali para a gente começar a pensar, poxa, será que não estamos num momento de euforia e etc. Agora, a máxima, né, que a gente sempre fala aqui com o time de produtos, o time de gestão, é o rebalanceamento, né? Você, independente do ciclo que tiver no mercado, você estabelecer algum percentual do seu portfólio que você deseja dedicar em cripto, e aí você surfar esses ciclos de acordo com esse dimensionamento. Então, caso a gente esteja no momento de alta e você que tinha 10% da sua carteira em cripto, agora já está com 15%, já está com 20%, é o momento de se pensar, assim, com alguma periodicidade, de você retomar esse percentual de volta ali para o percentual que você estabeleceu no início, para você não desenquadrar o seu portfólio de risco. E se você for na rua aí fazer algumas pesquisas, você não vai ouvir nada muito diferente dos números que eu soltei aqui para vocês. Você vai ver uma Alliance Bernstein falar de um Bitcoin a $200 mil no final do ano que vem. Você vai ver uma Standard Chartered falar de $150 mil no caso da vitória do Trump, que foi o caso, né? Então, acho que muita gente falando aí nessa magnitude é o que vocês vão ver. Eu estou vendo o João de mãos levantadas aí. Fala, João. É só que você tá, enfim, você deu essa dica, né? Enfim, esse conselho que a gente dá, né? De você se preocupar com o rebalanceamento da carteira, né? Para não ter, né, no caso agora de subida, né, uma exposição demasiada que vai gerar um excesso de risco na sua carteira, né, porque de fato o cripto ele altera o perfil de risco da carteira, né, se não tiver corretamente dosado, né, mas quem busca, né, aproveitar esses momentos, esses ciclos, né, a gente sempre pode recomendar o hashtag Long Bias dinâmico, né, que é um fundo nosso que ele faz a alocação dinâmica no Hash 11, né, com base em indicadores de tendência que a gente segue, inclusive eu posso contar para vocês, né, que ontem a gente acertou na veia, porque ontem o fundo virou para 100% de exposição, minto, 20% de exposição, que ele vai de menos 5 a mais 20. Então ontem ele estava na exposição máxima de 20%, pegou exatamente esse movimento, né, essa alta. Então, quem quer, enfim, ter a oportunidade
de se aproveitar desses movimentos. Esse é um produto que a gente tem esse trabalho de rebalancear aí para vocês. Perfeito, João. Long Bias aí que por enquanto está na prateleira da Genial, do BTG, do Itaú, de mais alguns outros distribuidores aí também. Acho que a gente pode endereçar aqui. O João tem uma pergunta aqui sobre o modelo de stock to flow, que eu sei que você não é necessariamente o maior fã, e parece que esse modelo está apontando aí para um Bitcoin a 400 mil dólares nos próximos meses. Aí queria que você, de repente, tecesse aí rapidamente a sua visão sobre esse modelo e essa visão de uma multiplicação aí do que seria aí uma multiplicação de bem mais de 4 vezes aí para o Bitcoin nos preços atuais. Enfim, como você falou, né? Eu sou já há alguns anos já eu escrevi um artigo que eu fui no qual eu fui buscar as bases econométricas aí desse modelo e enfim, no artigo eu mostro que não tem nenhuma fundamentação econométrica. Ele é um modelo, pelo menos do ponto de vista econométrico, falso. Mas, enfim, de vez em quando ele acerta, né? Aquele velho ditado, né? Até relógio sem bateria acerta 2 vezes por dia, né? Assim, 400 mil para um horizonte próximo me parece um tanto quanto otimista. Espero estar errado. Espero que o modelo de stock to flow esteja certo e eu esteja errado. Mas eu acho uma estimativa um tanto quanto audaciosa, eu diria. Boa, boa, João. Acho que tem uma pergunta ali que eu posso endereçar bem rapidamente, né? O Daniel, que estava interagindo com a gente aqui no chat, perguntou como é que é a tomada de decisão para compra de Bitcoin pelo ETF da Hashdex. Imagino que ele esteja falando do nosso principal produto aí, que é o Hash 11. Quais os fatores entram nessa decisão para compra? O Daniel, o Hash 11 especificamente, ele persegue o Nasdaq Crypto Index, né? Que é um índice que a gente co-criou com a Nasdaq para representar o que seria o mercado cripto daqui para frente. Então, ele é um índice que a gente chama de passivo, né? Ele segue regras bem estabelecidas, são as regras do índice, são regras envolvendo ali market cap dos ativos, liquidez dos ativos. Vou deixar o link aqui do regulamento do índice no nosso chat aqui logo após a resposta. E aí a gente não decide por comprar ou não Bitcoin ou mais Ethereum, né? O índice ele vai automaticamente refletindo o movimento natural do mercado, dado que o peso dos criptoativos é dado por market cap. Hoje o índice é predominantemente Bitcoin, até mais do que ele já foi, mas menos do que ele já foi também lá no iniciozinho do índice. Tem menos Ethereum do que ele jamais quase teve, ou menos Ethereum do que ele já tem há algum tempo. Está com Solana agora, Cardano, Ripple, então está com 90% de Bitcoin e Ether e os outros 10% divididos em altcoins. Então, o ETF vai traduzir para vocês o que representa o mercado cripto hoje e daqui para frente. Mas eu vou talvez aproveitar o gancho do Daniel, porque a gente tem fundos ativos, o João deu um exemplo do Long Bias ali, que opera renda fixa e cripto surfando os ciclos, mas a gente tem um fundo especificamente que tem no Itaú, tem na Genial também, que é o nosso Selection, que talvez seja o único produto que a gente possa dizer que a gente de fato tem uma descrição do que comprar, quanto comprar, não é isso, João? Exato. O Selection é um fundo discricionário, né, que a gente aloca através dos nossos ETFs. Então, ele é sempre uma combinação dos ETFs que a gente tem aqui no Brasil, né, e as decisões de alocação são feitas através de um comitê, no qual a gente olha, né, enfim, vários indicadores, né, e as notícias, como é que o mercado, o que a gente está esperando, quais são as narrativas, porque apesar da gente sempre ter uma visão, né, do que a gente acha que é a carteira mais importante assim para os próximos 6 meses, a gente também tem uma parte da carteira que a gente tem um olhar mais tático e tenta aproveitar as narrativas que vão trazer mais retorno no curto prazo, né? Então, a gente também usa sistemas para ajudarem a nossa tomada de decisão, né? Mas, no final das contas, é um comitê que é formado pelo time de research, pelo time de trading. A gente tem mais algumas outras pessoas dentro da nossa equipe também que participam desse comitê, tá? Ele se reúne com
frequência obrigatória semanal. Eventualmente, a gente está tomando decisões fora dessa janela, o mercado é bastante dinâmico, mas basicamente a gente está acompanhando todo dia como é que estão as tendências ali que a gente está buscando explorar nesse fundo. E só um detalhe, esse é um fundo que é 100% alocado, tá? Então, ele não tem essa ideia de fazer timing com caixa, como é o caso do long base dinâmico, né? Ele busca estar dentro ou fora de cripto. No caso, o Selection ele vai te dar uma exposição de 100% a cripto, né? O que ele vai fazer é tentar pegar as teses com maior potencial de retorno, né, no momento. Enfim. Por exemplo, agora a gente está com uma sobreexposição substancial em Ether em relação ao NCI. O benchmark dele é o NCI, né? E o NCI tem algo como 7% de Ethereum, e a gente está com uma posição de 14%. Então, uma sobreexposição a Solana, desculpe, que a gente acredita que é um ativo que vai surfar bem aí esse momento. Enfim, só um pequeno exemplo assim, para ilustrar como é que a gente trabalha com esse fundo. Já que o João mencionou Solana aí, né, e é um produto recente nosso, vou relembrá-los aí que a gente está com um ETF puro, né, o monoativo de Solana também, o Sol H11, negociando na B3, então os cotistas do Hash 11 que eventualmente também quiserem pesar a mão, seja em Bitcoin, seja em Ethereum, seja em Solana agora, eles têm à disposição ali os nossos monoativos BITH11, o ETHE11 e agora o Sol H11 para montarem ali a sua composição de Hash 11 ali da forma como eles quiserem, né? Hash 11 mais algum outro ativo, caso esse seja o desejo aí do investidor. Eu deixei também o link para vocês do Long Bias, que o João falou um pouquinho dele, e o link do Selection aqui para o nosso site. Lá vocês encontram material de divulgação, as plataformas onde cada um desses produtos podem ser encontrados também. Se não, entre em contato comigo aqui depois do call, que a gente bate um papo aí sobre os produtos. Só aproveitando aqui que a gente está falando, né, desses produtos, falar da suíte completa e falar do produto que eu acho que é o que tem o maior potencial para aproveitar esse movimento de altcoins, né, que é um fundo que ele é sistemático, é um fundo que explora o fator de momento, é o Hashdex Top Performers, tá? Ele é um fundo para investidores qualificados que investe diretamente nos tokens de cripto, então a carteira, ele não investe através dos ETFs, ele investe diretamente, tá? E é um outro fundo também que eu diria que acertou na veia esse movimento. As três principais posições do fundo, desde a quinta-feira passada, ele tem rebalanceamento semanal toda quinta-feira, são Solana, Bitcoin e Dogecoin. A maior posição do fundo é Dogecoin, que é justamente associada ao Elon Musk, né, que enfim, ganhou muita atração aí com a vitória do Trump, né? Quando eu olhei hoje de manhã, ele estava subindo 23% em 24 horas. Então, é um fundo que também tem, eu diria que é o fundo que provavelmente vai surfar melhor essa onda de altcoins que a gente vai ver, porque justamente ele está investindo, ele tem um universo mais amplo do que o Hash 11, ele opera, ele vai ali até o 30º, um pouquinho além, né, dos maiores por capitalização de mercado, e ele é ponderado por um fator de momento. Então, quando um ativo começa a se destacar, ele começa a ganhar espaço dentro da carteira, é, e, e às vezes é até interessante que às vezes a gente, obviamente, são muitos ativos e muita coisa acontecendo, e às vezes o próprio, né, o sistema desse fundo, ele serve de alerta para a gente. Às vezes a gente faz o rebalanceamento e fala, pô, entrou um ativo aqui com um peso muito grande. Pô, o que está acontecendo? Aí você vai ver que tem uma narrativa, tem alguma coisa, algum fato super relevante, mas para um ativo que talvez não seja tão relevante e passe embaixo do nosso radar, mas para aquele ativo é relevante, e aquilo se reflete em performance, e o fundo que é sistemático, ele vai lá e monta uma posição. Então, esse é um fundo que eu acho que tende a ir super bem no momento de altcoins se descolando para cima do Bitcoin, né? Boa, João, ótimo. Acho que deu para a gente dar uma passada aí. É até bom a gente dar uma reciclada aí
nas características aí dos nossos produtos, dado que a gente pode estar entrando em um novo ciclo e que não necessariamente os produtos que performaram bem até aqui vão ser os produtos que, ou performaram mal até aqui, vão ser os produtos que vão repetir esse desempenho daqui para frente. A gente está, como o João mencionou aí ao longo do call, DeFi 11, que talvez tenha deixado a desejar um pouco aí esse ano, está tendo um dia excelente, e o Top Performers também vai conseguir pegar também um bom movimento aí pós-eleição. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente fazer a derradeira aqui. O Daniel ficou curioso aqui com o Top Performers, ele perguntou se é passivo ou se existem pessoas ativas movimentando. Justamente, Daniel, esse fundo ele é ativo, só que ele é sistemático, né? O João e a equipe dele montaram ali uma série de indicadores, né? Um modelo que toma essa decisão, vamos dizer assim, de como alocar, e é uma carteira que ela gira bastante, né? O universo de criptoativos ali é muito maior e quase que semanalmente ali ele muda a composição oportunisticamente, vou dizer assim, né, João? É mais ou menos isso? Exato, exato. Então, a gente desenvolveu esse sistema e, obviamente, a gente está sempre atento se pode fazer alguma melhoria. E o sistema nos diz qual é a alocação que a gente deve buscar para esse fundo e a gente executa, enfim, uma vez por semana, essa, essa, essa modificação. Toda semana, necessariamente, vai ter uma carteira nova. Obviamente, tem semanas que a gente opera menos, semanas que a gente opera mais, mas a gente testou lá quando a gente desenvolveu o sistema, a gente testou diferentes periodicidades e pareceu que o semanal era um sweet spot assim, entre não girar tanto a carteira, como fazer, né, com a frequência mais alta e capturar bem os movimentos que o mercado de cripto oferece. O João, bate bola, jogo rápido aqui, cara. Acabou me passando direto aqui a pergunta do Ives, que é um assessor próximo aqui da casa, perguntando sobre mercado futuro, alavancagem, derivativos de Bitcoin, se isso ainda tem influência e pode fazer preço no mercado à vista. Acho que você talvez seja a pessoa mais qualificada para comentar isso. Isso ainda é algo que a gente deve ficar de olho, pode mexer ponteiro? Bom, isso com certeza, por mais que a gente esteja num processo de institucionalização, né, do mercado cripto, de mais investidores institucionais, menos varejo, ainda tem um volume muito substancial que é negociado, né, com alta alavancagem, enfim, em exchanges, etc. E até hoje você ainda tem uma série de eventos que você tem uma pequena queda, que é um motivo estrutural, e a partir daí você começa a execução automática dos contratos futuros, e isso exacerba a queda bastante, e minutos ou horas depois você recuperou 70% da queda, 50% da queda, né? E você vê que é uma coisa que é automática, não é uma pessoa tomando a decisão de sair, e sim uma execução de margem de contrato. Então, isso pode acontecer, especialmente nos momentos de menor liquidez, né? Finais de semana, madrugada, enfim, entre o mercado americano e o mercado da Ásia tem um momento de baixíssima liquidez, então fica sujeito a esse tipo de coisa assim. É sempre bom estar de olho. Legal, pessoal. Acho que isso aí encerra. A gente vai batendo aí uma hora de call. Acho que conseguimos cobrir bem aí o conteúdo desse mês, e começamos com o pé direito aí o mês de novembro. E a gente continua em contato, né? A gente tem aí continuando aí quem quer saber, quem quer ler mais sobre eleições aí, as últimas duas cartas do Samir, né? As notas do CIO foram sobre eleições, né? O nosso time de research também tem produzindo bastante coisa legal, junto com o time de marketing, nas nossas redes sociais também, tem soltado bastante coisa, então continua conectado conosco aí na sua rede social de preferência, né? Lá no Twitter ou no X agora, né? O nosso time de marketing soltou lá um vídeo comemorativo dos 16 anos do lançamento do white paper do Satoshi Nakamoto, né? O white paper do Bitcoin. Fica a dica, dá uma olhada nesse vídeo, tá bem legal, muito, muito impactante. De resto, vou passar a palavra aqui, time, se tem alguma mensagem final aí? Só agradecer novamente todos aí que estão no call hoje, que vem nessa jornada de, de, de altas expectativas, alta volatilidade, mas que está conosco aí. Acredita aí que a história está acontecendo. A gente vem, né, conseguindo entregar
uma história consistente para vocês de análise, né, de onde a gente está, para onde a gente está indo. E estamos confiantes que esse ciclo vai ser muito interessante aí, que os próximos 12 meses aí vão ser de altas emoções. Então, né, aperte o cinto e vamos, que é uma oportunidade rara. Valeu, pessoal. Toda primeira quarta-feira do mês, como sempre, estaremos aqui. A gente se vê no mês que vem e até lá, qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu, Boa pessoal. tarde a todos. Tchau, tchau.